Deus já me deu aqui uma palavra dentro desse manto, uma palavra que fala sobre colheita. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 31 a 42. O tema é a ceifa e os ceifeiros. A colheita e aqueles que fazem o trabalho de colher. Eu quero fazer uma oração consagrando a Deus esse momento da palavra. Espírito Santo, amado e querido, precisamos ouvir a voz do Pai, precisamos ouvir o que está no coração do Senhor Jesus. Mas só o Senhor tem poder de fazê-lo. Por isso, nessa hora, toma a minha vida, a minha boca, e faz da minha boca a tua boca, para que os teus filhos que aqui estão ouçam a voz do seu Criador, do seu Senhor, e possam dessa forma receber vida e poder e transformação através da tua palavra. A tua palavra diz que ela é como a chuva, que não desce para a terra e também não volta para o céu, sem que cumpra plenamente o propósito para o qual foi enviada. Então que assim seja nessa hora, Senhor. Que o Senhor toque o nosso espírito, que o Senhor toque o nosso coração, nossa mente, e nos amplie a revelação, nos abra o entendimento, traga-nos a palavra rema que vai produzir nas nossas vidas mudança de atitude. Faz-se cumprir, Senhor, todo o teu querer e permita que se cumpra a promessa de que o Senhor edificaria a igreja, a ponto dela ser forte, santa, dela ser irrepreensível, podendo assim saquear o inferno, podendo assim prevalecer contra as portas do Hades, em nome de Jesus. Nós somos, Senhor, essa igreja, nós temos este chamado, por isso nós te pedimos nessa hora a manifestação do poder do teu Espírito Santo, através da ministração, Senhor, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Graças nós te damos, Senhor, pela sua palavra. Queridos, quantos de verdade querem fazer uma grande colheita de vidas e de bênçãos? Isso é o que Deus tem preparado para cada pessoa que está aqui, nesse culto, nessa manhã. Esse é um desígnio de Deus para a sua vida. Te fazer conhecer a plenitude de Deus.
conceder a você todas as bênçãos que Jesus comprou ao preço do seu sangue para você lá naquela cruz. Deus não quer que você viva aflito, doente, carente. Não, muito pelo contrário. Deus quer que você seja uma pessoa suprida em todas as suas necessidades. Uma pessoa que conheça a Deus e que conheça o poder de Deus para nos fazer pessoas completas. Mas além disso, o Senhor quer que também esse nosso testemunho de amor e de plenitude para com Deus, em Deus, ele alcance a vida de outras pessoas. E para que nós possamos receber isso tudo que Deus tem preparado para nós, basta nós nos conectarmos ao propósito de Deus, como nós vemos na atitude de Jesus aqui nesse texto. O que nós percebemos aqui? Duas dimensões de fé, duas posturas diante do reino espiritual. A primeira, a de Jesus, totalmente ligado, totalmente conectado à vontade que procedia do céu. E os discípulos, numa outra dimensão de fé, falando só das coisas terrenas. Jesus estava numa conexão vertical com o Pai. Os discípulos estavam preocupados com coisas horizontais. O que iam comer, se Jesus ia comer, se Jesus não ia comer. Então, para que a gente possa viver uma vida plena, para que nós possamos receber tudo que Deus tem para nós, nós precisamos estar conectados ao plano de Deus. No versículo 31, diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Os discípulos deveriam estar comendo. Deveria ser essa, talvez, a hora do almoço. E eles todos se foram lá a refazer suas forças através de um belo almoço. Mas Jesus ficou fazendo o quê? Se você ler o texto anterior, você vai ver que Jesus tinha gastado horas naquela manhã com a mulher samaritana. E ela ficou tão impressionada, ela ficou tão impactada com aquilo que Jesus fez, o processo de revelar a ela a vida dela e de ministrar amor e cura interior à alma daquela mulher, que ela rapidamente creu nele, teve uma verdadeira experiência com Jesus, e ela vai à cidade de Samaria e ela diz: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei um homem que me disse tudo a respeito do meu passado, do meu presente e até do meu futuro. E quando ela deu esse testemunho dizendo que ele tinha revelado a ela muitas coisas importantes, incluindo a própria vida dela, o que se passava com ela, aqueles homens, aquelas pessoas vieram como uma multidão conhecer a Jesus, vieram no lugar onde ele estava. E Jesus, em vez de comer, o que ele estava fazendo? Ele estava dando atenção às pessoas. Ele estava fazendo uma célula. E era uma célula explosiva, era uma célula de multidão, Então, Jesus estava ali atendendo as pessoas trazidas de Samaria pela mulher samaritana. E os discípulos instavam com ele que ele viesse comer. É o que está descrito aí do versículo 31 ao 34. Esse é um bom exemplo para nós, de que se queremos realmente colher vidas e bênçãos, precisamos aprender a ter conexão com os propósitos divinos, e nós aprendemos a ter prazer nas coisas que vêm do alto. Amém? Preste atenção que Jesus aqui, quando ele fala uma outra comida eu tenho para comer, não está tratando esse tema de um sacrifício. Não é que Jesus estava ali sacrificado, oh meu Deus, meus 12 estão todos lá comendo e eu aqui passando fome. E Jesus não estava nessa situação contrariado, muito pelo contrário. Ele estava fazendo aquilo com prazer e com amor. Ele estava trocando o se alimentar de alimento físico por algo que alimentava o espírito dele, que era amar as pessoas e cuidar das vidas. E esse é um aprendizado para nós. Esse é um ensino que nós precisamos ter como discípulos de Jesus, de que nós não podemos estar ligados só às coisas terrenas, ligados só às coisas materiais. As coisas materiais fazem parte da nossa vida. Elas são importantes para nós. Elas são uma parte da bênção de Deus nas nossas vidas. Mas elas não têm o poder de nos fazer sermos pessoas plenas. Porque Jesus não nos chamou
para nos abençoar só com as coisas desta vida. Ele nos chamou para nos dar a vida eterna. Ele nos chamou para nos dar uma vida no Espírito. E é essa vida no Espírito que vai nos fazer sermos completos, que vai nos fazer realmente sermos felizes, que vai nos permitir recebermos toda sorte de bênção e de recompensa que Deus tem para cada um dos seus filhos. E eu quero dizer que toda essa bênção e toda essa recompensa é dada a você, porque Deus está falando de você. Você é essa pessoa a quem Deus decidiu dar a sua plenitude. Você recebe? Então dá um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Nós precisamos pedir a Deus que gere em nós prazer nas coisas espirituais. Preste atenção, que nós fomos chamados para ganharmos vidas. Nós fomos chamados para sermos luz neste mundo. Nós fomos chamados para edificarmos o reino de Deus. Esse é um chamado divino para você. Não fui eu que te chamei para isso, foi Jesus. Mas o desejo de Deus é que você faça isso não gemendo, não sofrendo, não se sacrificando, e nem tampouco de uma forma carnal, uma forma racional. Deus quer que você faça isso com alegria, com prazer e com amor. A visão é um chamado para nós ganharmos vidas e fazermos discípulos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir a Deus que gere em nós essa alegria pelas coisas de Deus, que gere em nós o prazer de vermos as vidas conhecendo a Jesus e sendo transformadas. O coração de Jesus naquela manhã devia estar muito feliz, porque Ele primeiro salvou a vida de uma mulher infeliz. Olha o testemunho da mulher, como disse o apóstolo René. Essa mulher era uma ex-prostituta, porque ela já tinha tentado ser feliz de todas as maneiras. Ela já tinha tido 5 maridos e agora estava com um sexto, que Jesus disse que não era marido dela, que era seu amante. Então era uma mulher infeliz, a mulher samaritana. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela percebe naquele encontro espiritual a possibilidade de resgatar a sua felicidade, a sua plenitude, porque agora ela tinha um outro caminho a buscar essa paz e essa realização, que não era mais através da carne, não era mais através do afeto de algum homem ou do sexo com quem quer que seja. Aquela mulher tinha a possibilidade agora de receber vida no seu espírito. E ela não só recebe vida no espírito, que é a água da vida, da qual Jesus fala para ela, como ela também recebe cura de todas as feridas, de todos os traumas que ela viveu, tentando ser amada por alguém e não conseguindo. Por quê? Porque não existia sobre a vida dela, até aquele momento, a bênção de Deus. A história dessa mulher é a história de muitas mulheres nos dias de hoje, que procuram de toda maneira serem amadas por alguém, mas que na verdade só encontram pessoas que querem usá-las, né? E Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele continua falando do seu amor, Ele continua falando do seu desejo de dar paz e plenitude, realização, tanto às mulheres quanto aos homens. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entrar nessa dimensão do Espírito, de termos prazer em Deus, de termos prazer na palavra de Deus, de termos prazer na presença de Deus e naquilo que é a vontade de Deus. Quando Jesus fala da comida, Ele fala assim: eu tenho uma outra comida que vocês ainda não conhecem. Essa comida representa fazer a vontade do meu Pai. Há muitas pessoas que vêm à presença de Deus para que Deus realize a vontade delas. Mas existem outras que já entenderam que elas devem fazer uma troca com Deus, que elas devem procurar fazer a vontade de Deus, para que, uma vez feita a vontade de Deus, Deus faça agora a sua própria vontade. E eu digo que essa é a maneira correta de nós conquistarmos o reino de Deus, de nós termos essa plenitude em Deus. Todo homem, toda mulher que está aqui nessa manhã, eu quero te dizer, debaixo dessa unção nova e fresca de colheita, se aplique não em buscar bênçãos para a sua vida, não só em buscar edificação para a sua vida ou realização para os seus sonhos pessoais, mas se aplique em entender qual é a vontade de Deus para a sua vida,
qual é o projeto dele para a sua vida, e se aplique em fazer a vontade de Deus, que é amar as pessoas, que é trabalhar para que vidas sejam salvas, que é anunciar a palavra de Deus a outras pessoas para que elas se transformem em discípulos verdadeiros de Jesus. E quando você fizer isso, tudo que você sonha, tudo que você deseja, tudo que você precisa, você vai receber, e não só vai receber, mas vai receber em abundância. Porque Jesus prometeu: o maligno, o príncipe desse mundo, o ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quem recebe de Deus essa vida plena aí, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Então a visão, essa chamada da visão de nós ganharmos vidas, de nós sermos discípulos, de nós fazermos discípulos, é uma coisa que depende de nós pedirmos a Deus que mantenha a chama acesa. A chama da paixão, a chama do entusiasmo, a chama da alegria. Porque senão fica penoso, senão fica pesado, fica mecânico, fica sem graça, fica sacrificial. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos a sua vontade, que nós realizemos a sua obra, mas com alegria no nosso coração, com prazer, que é como um combustível que vai nos levar a fazermos as coisas para Deus cada dia com mais alegria. Amém? Precisamos pedir a Deus que gere em nós prazer nas coisas espirituais. Por exemplo, não vir orar por obrigação. Às vezes os 12 reclamam comigo: apóstolo, meus 12 não estão vindo para o turno de oração. É porque eles ainda não entenderam. As pessoas que se negam a vir para a oração, as pessoas que não dão valor a vir para a oração, elas não entenderam ainda o propósito da oração, que é a edificação da sua própria vida espiritual. É você buscar proteção para você, para a sua família, para os seus irmãos em Cristo. Quando Jó orou pelos amigos dele, foi que Deus restaurou a sorte dele. Então, quando você vem para a oração das 6 horas da manhã, quando você vem para as orações da noite, você está não só edificando a sua vida, fortalecendo a sua vida espiritual, como você está protegendo, abençoando, desatando a vida espiritual de outros. E quando você faz isso, você é abençoado, você é renovado, você é fortalecido, você recebe uma bênção de frutificação. Amém? Se você quer a bênção de Deus para ganhar vidas, se você quer a bênção de Deus para conquistar a sua família para Jesus, se você quer a bênção de Deus para prosperar nos seus negócios, você precisa desenvolver prazer em estar na presença de Deus. Prazer em ler a palavra, prazer em orar, prazer em servir, em trabalhar no encontro com Deus. Porque se você fizer isso com prazer, Deus com prazer não negará nada que você pedir a Ele. Isso é uma realidade espiritual. Isso é uma verdade espiritual. Amém? Segundo aspecto, não fazer uma ação evangelística de ganhar uma vida, de consolidar alguém, de fazer uma família feliz, porque o líder mandou. Não. A nossa conexão, ela não está limitada à relação com os homens. Os homens são representantes de Deus na nossa vida. Nosso coração deve estar assim, imbuído do desígnio, do desejo de agradar o nosso líder, de mostrar ao nosso líder que nós fizemos bom uso do investimento que ele fez e que ele faz na nossa vida, porque o nosso líder nos ama, o nosso líder nos ensina, ele investe tempo da sua vida cuidando de nós, mas o que motiva o líder, o que é a recompensa no coração do líder, é ver o discípulo frutificando. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas me contando testemunhos. Uma moça passou aqui na fila dos dízimos agora e disse assim: eu recebi uma bênção. Eu já me alegrei, porque eu falei: que maravilha, que coisa boa, né? A gente se alegra muito de ouvir e de ver as pessoas que estão ao nosso redor sendo abençoadas por Deus. Isso é o que alegra o nosso trabalho. Mas nós não fazemos as coisas para agradar os homens. Nós não fazemos as coisas só para os homens. Porque se nós fizermos as coisas só porque os homens mandaram, só para não ficar mal diante dos homens,
Como, por exemplo, entregar o seu dízimo porque alguém do lado está vendo. Que se você está entregando ou não, porque o seu líder de célula vai ver se você entregou ou não. Ou ir fazer uma família feliz porque o seu líder mandou, porque ele não mandou. Isso representa que o seu relacionamento ainda está nessa dimensão horizontal. Você só está se relacionando com os homens. Você não está entendendo que foi o Senhor quem te escolheu, quem te salvou, quem te libertou, quem te escolheu, quem te ungiu para ganhar vidas para Ele, para edificar o reino dEle, para alegrar o coração dEle e para receber das mãos dEle tudo o que Ele tem para te dar. O homem vai ser canal de bênção para a sua vida, mas é muito pouquinho. Tudo que você vai receber em plenitude, tudo que o seu coração, a sua alma realmente deseja, virá das mãos de Deus. Então você precisa aprender a se relacionar com Deus. E não fazer as coisas por obrigação. Não fazer as coisas porque alguém mandou. Não semear, por exemplo, o seu dízimo, a sua oferta, porque você quer receber outro tanto. Não. Uma pessoa que tem um entendimento ampliado do dízimo e da oferta, ele entende que aquela é a maneira pela qual Deus decidiu sustentar a sua obra na terra. E o que é a obra de Deus? A igreja crescer através de vidas que vão sendo salvas. Então, quando eu entendo que o meu dízimo ajuda outras pessoas a serem salvas, quando eu entendo que a minha oferta traz excelência para a igreja e ajuda a igreja a fazer não só a obra espiritual de salvação, mas a obra social de suporte a quem precisa, porque nós precisamos dar esse testemunho de socorrermos as pessoas não só no que é espiritual, mas no que é emocional e no que é físico. Quando nós ganhamos uma vida, quando nós fazemos um discípulo, nós nos tornamos plenamente responsáveis pelo sustento básico daquela pessoa. É lógico que a pessoa vai ter que aprender, se ela perdeu o seu emprego, se ela está desvalida, se ela não tem mais casa, se ela veio da rua, se ela é um morador de rua, ela vai ter que se reciclar em Deus, ela vai ter que ser liberta espiritualmente, vai ter que ser curada emocionalmente, vai ter que ser tratada no seu caráter, vai ter que recobrar as relações sociais, de família, de trabalho, de tudo isso, vai ter que ter responsabilidade de novo. Porque a vida no pecado, a vida no mundo, faz com que às vezes as pessoas percam completamente esses vínculos e essas noções. É uma busca equivocada de liberdade que vira libertinagem. Pode ver que essas pessoas que vivem na rua, elas não querem compromisso com nada, com ninguém. Elas não têm horário, elas não têm trabalho, elas não têm nenhuma relação com o mundo na sua forma natural, onde existem direitos, mas também existem deveres. Essas pessoas, elas se eximem dos deveres todos e, consequentemente, elas perdem o quê? Os seus direitos. Elas ficam miseráveis, elas ficam abandonadas. Mas a igreja tem esse papel de restaurar cada pessoa que vem. E para isso, é preciso não só recursos de ordem espiritual que se conquista através da fé e da oração, como isso depende de recursos materiais, vindos das mãos de Deus, através do coração e das mãos daqueles que são fiéis e generosos. Amém? Então, por exemplo, eu dou meu dízimo com alegria. Eu entrego ofertas com alegria. Por quê? Porque eu sei qual é a finalidade desse dinheiro. Esse dinheiro não é para enriquecer ninguém, esse dinheiro não é para favorecer o líder, o pastor. Esse dinheiro é para que a obra de Deus seja estabelecida, mais vidas conheçam esse Jesus que me salvou, que me transformou, que fez e que faz tanto bem a minha vida e a minha alma. Eu quero que esse mesmo bem seja feito a todas as outras pessoas que estão lá fora. E se a gente tivesse que resumir esses sentimentos, se nós tivéssemos que resumir essa forma de pensar, a palavra que mais traduziria essa ideia ou esse sentimento seria amor. Quando eu aprendo a amar a Deus, eu não tenho dificuldade de fazer a vontade dEle. Quando eu de fato amo a Jesus, nada que Ele me pedir, seja valor espiritual, seja valor emocional ou material, eu vou negar a Ele. Mas se eu só me relaciono com as coisas terrenas, então meu coração vai ficar preso, eu vou ficar com medo de ser enganado,
eu vou ficar agindo de uma forma ainda racional. E isso não trará a plenitude de Deus sobre a minha vida. Semear finanças traz outro tanto. Para aquele que é cristão de verdade, é a única coisa que realmente traz prosperidade para a nossa vida. Eu quero falar aqui com todo homem, toda mulher, seja empregado, seja empresário. Se você quer crescer, se você quer prosperar em Deus, duas coisas são necessárias: santidade e fidelidade e generosidade, né? Quando eu falo fidelidade e generosidade, estou falando de uma coisa só. Santidade é no sentido de você trabalhar honestamente, de você aplicar toda essa aula aqui que o pastor Benito deu aqui, aula na qual ele tem autoridade para dar, porque o Benito é uma reserva moral, o Benito é um homem que vive essas coisas todas, esses parâmetros morais que ele está pregando aqui. Isso sai da boca dele porque o coração dele está cheio disso. Ele é um homem honesto, ele é um homem reto, digno, trabalhador e cumpridor da sua palavra. Eu sei porque o Benito caminha comigo há mais de 16 anos, né? E eu sei que isso é o alicerce da nossa prosperidade. Mas não haverá um crescer, não haverá um multiplicar de finanças na sua vida se você não fizer dessa base, desse alicerce de honestidade, de bom caráter, uma base, um alicerce para que haja semeadura. Preste atenção que Jesus está nesse texto falando de colheita. Ele está falando da seara e dos ceifeiros. E eu quero dizer para você, não existe colheita sem semeadura. Então, se você quer colher, se você quer prosperar, se você quer ver a sua casa suprida em todas as suas necessidades com fartura, se você quer ver o seu negócio crescendo e prosperando, vá se relacionando com Deus, vá orando, vá pedindo a Deus estratégias, vá cuidando de abrir o seu entendimento para o princípio da fidelidade, para o princípio da generosidade, para o princípio da semeadura, porque as pessoas do mundo, elas ganham dinheiro fácil e bastante dinheiro fazendo coisas erradas. Fazendo trapaça, aceitando propina, suborno, praticando corrupção. É assim que muitos políticos ganham dinheiro, enriquecem. É assim que empresários se destacam. Só que a paz deles vai embora, a maldição visita a vida e a família deles, a descendência deles, e essa riqueza deles não é a riqueza que lhes faz feliz. Agora, nós temos direito, se nós formos fiéis, se nós formos generosos, se nós fizermos as coisas com santidade, por amor, a não só prosperarmos, como enriquecermos, recebendo de Deus uma promessa: a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo dores. Quem quer essa bênção? Receba. Mas aprenda a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fazendo com alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus ora. Quem sabe que está orando, Deus se agrada de quem ora, sabendo que está orando por outros. Deus se agrada de quem vai evangelizar alguém, porque quer que aquele mesmo bem que recebeu de Jesus se manifeste na vida do outro. O nome de tudo isso é amor. Amém? E aquele que ama é aperfeiçoado em Deus e é ricamente abençoado pelo Senhor. Eu estou falando de você. Quem recebe aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. No versículo 34, Jesus estava declarando que realizar a obra de Deus alimentava o seu espírito, lhe fortalecia. Queridos, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, com a sua missão, com a sua obra na terra, mais nós nos fortalecemos espiritualmente. Sabe quem é que está frágil e fraco espiritualmente? Aquele que não está fazendo nada. Porque o reino espiritual, ele é um reino de antíteses ao mundo natural. No mundo natural, quem é que tem? Quem só guarda para si. Quem enfia dinheiro no colchão, quem toma dos outros para poder ficar com um cofre lotado de dinheiro em casa. Agora, no reino espiritual é o contrário. Quem é que tem sempre?
Quem é que vai ter sempre e mais, cada vez mais? Quem dá, quem semeia, quem abençoa outros. Amém? E da mesma forma é nos valores espirituais. Quem despende atenção, quem ora pelos outros, quem libera uma palavra de vida, quem põe as mãos sobre a cabeça de alguém e ministra uma unção, esse não diminui, esse não perde aquilo que está dando, muito pelo contrário, recebe cada vez mais. Recebe cada vez mais. Por quê? Porque o reino de Deus é dessa maneira. Quanto mais unção derramamos sobre a vida de outras pessoas, mais unção vamos ter para derramar. Amém? Quando Deus vê que você aprendeu a amar, que você aprendeu a se doar, doar o seu tempo, doar das suas finanças, do seu amor, o que acontece? Deus vai multiplicando tudo isso na sua vida, porque Deus olha do céu e fala assim: o meu filho, a minha filha, aprendeu o princípio do meu reino, ele aprendeu o propósito do meu coração. Ele entendeu que o meu desejo é que vidas sejam salvas, é que vidas sejam transformadas e abençoadas. E ele se fez um canal da minha bênção, então eu não vou negar mais nada a ele, eu vou dar cada vez mais. E Deus dá mais fé, mais unção, mais paz, mais amor, mais alegria, mais graça, mais fruto, mais prosperidade, mais riqueza espiritual e material. Tem alguém que recebe aí? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Jesus disse a eles que fazer a obra de Deus não só fortalecia o seu espírito, mas trazia a Jesus motivação para viver. Amém? Uma pessoa que é apaixonada pela obra de Deus, ela faz daquilo a sua motivação. Eu tenho um combustível, eu tenho uma gasolina que me move, que me dá energia, que me dá motivação de vida. É ver você feliz. É ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. É ver você conquistando, é ver você frutificando. E não só ver você, mas ver você e os discípulos que você vai ganhando através do seu testemunho. Ver as vidas chegando para receberem do amor e da paz que esse mesmo Jesus que me salvou pode dar a cada um que chegar. Em nome de Jesus. Amém? Então, muitas pessoas vivem hoje nesse mundo, algumas que ainda não conhecem Jesus e outras que já o conhecem, vivem enfermas de alma, envolvidas com as dores dessa vida. Por quê? Porque ainda não decidiram entregar-se à alegria de servir a Deus. Não entenderam ainda que não vai adiantar ficar correndo atrás dos problemas, querendo fazer as coisas acontecerem na força do braço, trabalhando em 3 empregos, um de manhã, outro de tarde, outro de noite, para que a família prospere, para que venha a suficiência material. Não. Nós devemos nos ater àquilo que é a vontade de Deus. Nós devemos entender qual é o propósito de Deus para nós. Nós precisamos aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a vontade de Deus nesse reino. A vontade do Senhor desse reino. Porque se eu me aplicar a buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Todas as outras coisas não são só as materiais, são as emocionais. Quem está sozinho, solitário, sofrendo porque está solitário, Deus vai lhe dar um companheiro, uma companheira. Para quê? Para você não ficar sozinho. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Eu já estava fazendo a obra de Deus, eu tinha uma célula frutífera, mas eu estava ferido ainda por causa de um casamento que tinha acabado antes de eu conhecer a Cristo. Eu estava sozinho, eu estava solitário, eu precisava de uma esposa. E à medida em que eu fui fazendo as coisas de Deus, a obra de Deus com amor, com alegria, Deus foi provendo, Deus foi trazendo aquilo que eu precisava do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, a restauração da minha família, a chegada da apóstola Cláudia, que veio restaurar o meu testemunho de família, depois a bênção da prosperidade à medida em que eu me casei com ela, porque a partir do momento que eu me desliguei do passado e eu comecei uma nova vida junto da apóstola, Deus nos abençoou sobremaneira.
eu andava com um Fusquinha 75, ungido. Aonde parava, deixava uma pocinha de óleo. Quando eu me casei, eu montei uma empresa. Eu deixei de ser empregado, virei empresário e pastor. A empresa começou a prosperar de uma forma tão rápida que eu saí daquele Fusquinha, eu comprei um Vectra CD do ano. Era o carro mais bonito que tinha, o mais caro. Eu tirei aquele carro zero da concessionária, semi-pago. Faltou pouquinho assim, 20% só era financiado. O resto foi à vista. O pastor, que estava acostumado a andar no meu Fusquinha, porque eu usava o meu Fusquinha para servir a igreja, não só os discípulos, mas o pastor. Quando ele entrou no Vectra, ele falou assim: Fábio, isso aqui não foi uma troca de carro, foi uma libertação. Por que isso? Porque Deus prospera aqueles que entendem o propósito e aqueles que abraçam o propósito, desejando agradar a Deus e desejando salvar as vidas. Quem entendeu isso, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Então não fique aí perdendo a oportunidade de se envolver com as coisas de Deus, porque nisso está contido a sua salvação, nisso está contida a sua restauração, a sua plenitude, o restaurar, o completar de cada área da sua vida. Amém? Não é um processo do dia para a noite, até porque se for do dia para a noite, a gente pode virar as costas para Deus. Mas se nós buscarmos fazer a vontade de Deus realmente, Deus vai pouco a pouco restaurando cada área das nossas vidas. E eu quero profetizar aqui, que Deus vai te dar um espírito conectado ao espírito dele. Um coração apaixonado e cheio de prazer em Deus e nas coisas de Deus. E através disso, não haverá área da sua vida que não seja edificada, que não seja restaurada, que não seja feita plena, completa pelo poder de Deus. Só quem recebe, diga amém, diga graças a Deus e dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Então, há essas pessoas que vivem preocupadas com as necessidades terrenas, quando toda a sua provisão e satisfação vem do céu, vem de uma vida espiritual. Olha o que diz o Salmo 121. Olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é o teu diploma que vai te socorrer, não são as suas muitas faculdades, não é o MBA, não é nada. Eu não estou fazendo apologia da ignorância, eu não estou falando para você não estudar, mas eu quero dizer que a edificação da sua vida, a realização dos seus sonhos, não depende só dessas coisas. Depende de você entender qual é o plano de Deus para a tua vida e arregaçar as mangas e abraçar esse plano, entrar de cabeça nesse propósito. Por quê? Porque o seu socorro, a sua provisão, a sua proteção, a sua paz, a sua alegria, os seus sonhos pessoais, a sua felicidade, a sua prosperidade vem das mãos de Deus. Por quê? Porque você é filho, Deus te ama e Ele tem tudo isso para você. Amém? Olha o que diz esse salmo. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amém? Quando nós confiamos em Deus, quando nós estabelecemos como a primeira, a mais importante, essa nossa relação com o Senhor, e não com as pessoas deste mundo, nem com as coisas dessa vida, então o Senhor nos guarda. O Senhor não deixa os nossos pés vacilarem, Ele não nos deixa perdermos a direção do caminho a ser seguido. E nós caminhamos na direção dEle e Ele nos conduz na direção da vitória. Amém? É isso que Deus quer para cada um de nós aqui hoje. O versículo 35 mostra outro aspecto. Deixa eu ler o que está escrito no 35. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, vocês estão dizendo aí que ainda vai demorar 4 meses até que venha o tempo da colheita, mas eu digo para vocês, levante os olhos, parem de olhar para as coisas terrenas, parem de olhar para as coisas naturais e levantem os olhos para os céus. Porque se você entrar na conexão espiritual, você vai ver que a grande colheita que você tem que fazer não é a terrena, mas é a espiritual, que não é uma colheita de trigo, que não é uma colheita de negócios, que não é uma colheita de coisas terrenas e materiais, é uma colheita de vidas que já estão carentes da salvação de Deus. Amém? Nós trazemos do mundo um hábito ruim, que é o de postergarmos tudo que nos custará algum esforço. O segundo aspecto revelado por esse texto é discernirmos, através dessa conexão com Deus, o tempo de Deus para as coisas. Há pessoas que têm esse hábito, né? Isso é uma coisa comum no ser humano, que é aquela coisa de tudo que vai demandar algum esforço na nossa vida, porque o ser humano, naturalmente falando, ele vive por essa lei do mínimo esforço. Tudo que vai demandar algum esforço, a gente deixa para segunda-feira. A gente deixa para depois. Na segunda-feira eu começo o regime. Deixa eu estourar a banca aqui no restaurante, na churrascaria, nesse fim de semana. Segunda-feira começa o regime, a dieta. No mês que vem eu começo a academia. O médico falou que tem que fazer academia para poder fortalecer o músculo cardíaco, para viver mais, para baixar o colesterol, para diminuir o estresse. Mas a gente fala, não, no mês que vem eu começo. E aí quando chega no mês que vem, no mês que vem eu começo. E no mês que vem eu começo, e no mês que vem eu começo. Filho, quando é que você vai assumir a célula? Eu quero te enviar com esses discípulos. Espera um pouquinho, deixa eu terminar aqui a escola de líderes. Deixa eu chegar no Mover 3. Né? O 4 não chegou ainda. Né? Deixa chegar. Quando fizer o Mover 4, eu vou, meu líder. Né? Então a gente está sempre postergando. Quando você vai fazer uma família feliz, filho? Não, deixa eu me preparar melhor. Deixa eu terminar a escola de líderes. E assim a gente vai postergando. Porém, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E que os que se esforçam apoderam-se dele. Amém? Deus não está falando de esforço físico. Deus está falando do exercício da verdadeira fé, que é uma fé com obras. A fé verdadeira, a fé que produz resultado na sua vida, a fé que vai produzir transformação na sua vida, não é uma fé contemplativa, não é uma fé de uma palavra que você ouve, sabe, conhece, mas nunca faz com que ela se torne viva e eficaz na sua vida, nunca põe aquela palavra em prática. Eu quero dizer, se você está querendo mudanças na sua vida, se você está querendo bênçãos na sua vida, saia da teoria e entre na prática. Amém? Vá para o campo das atitudes. Não fique só nesse amanhã eu vou, o mês que vem eu vou, um dia eu vou. Talvez, quando você vai para Jerusalém, talvez o ano que vem eu vou, no outro ano eu vou. Eu estou indo todo ano. E eu vou porque quando eu chego lá, a primeira coisa que eu peço para Deus, Senhor, que no ano que vem eu possa voltar aqui de novo. Eu ponho meu rosto no chão, eu oro, eu beijo as pedras de Jerusalém. E eu falo, Senhor, em nome de Jesus, me traz aqui outra vez no ano que vem, porque eu sei que é como diz o apóstolo René, para todos os lugares da terra a gente vai. Compra uma passagem e vai, mas para Jerusalém é o Senhor quem nos leva. Então, se eu dependo de Deus, eu tenho que fazer exercício de fé. E exercitar minha fé significa sair da fé falada e entrar na fé praticada. A Bíblia é muito clara, diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Põe em prática tudo que a palavra de Deus diz. Está dizendo, não fiqueis devendo nada a ninguém. Levanta a tua dívida e dá um passo na direção de pagá-la. Porque Deus vai trazer o recurso para você quitar toda a sua dívida. Sabe por quê? Desde a cruz do Calvário, toda a sua dívida no campo espiritual já foi paga. E se já foi paga no campo espiritual, foi paga na origem, de onde toda a dívida emocional e toda a dívida material
já vai ser paga também, em nome de Jesus. Quem recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, quando será o tempo de eu pagar minhas dívidas? Quando será o tempo de eu conquistar o meu eleito? Quando será o tempo de eu ter minha própria célula? Quando será o tempo de eu prosperar e realizar os meus sonhos? A resposta de Deus para você nessa manhã é: o tempo é agora. Não é daqui 4 meses, não é daqui 12 meses, não é no ano que vem. É agora. Vocês estão dizendo que a colheita vai ser só daqui 4 meses. Mas eu estou dizendo para vocês, levante os olhos e olhe para os céus. E vejam que toda a colheita de bênçãos e de vidas já foi determinada desde a cruz do Calvário. O tempo da sua conquista é hoje. O tempo da sua restauração é a partir de agora. Mas isso depende de nós. Isso depende de nós entendermos isso e sairmos da nossa zona de conforto, sairmos daquele processo de ficarmos postergando para amanhã e para amanhã. Por quê? Porque a Bíblia diz que também tudo será feito conforme a nossa fé. Se eu acredito que vai ser só amanhã, já posterguei a bênção. Já adiei o cronograma de Deus. Mas se eu acredito que é agora, eu acredito que é porque Deus me ama, Ele vai me dar o melhor. Porque eu acredito que Deus me ama, Ele não vai me deixar só. Ele vai me dar um companheiro, uma companheira, conforme a minha necessidade. Se eu acredito que Deus não quer que eu fique endividado, porque Ele já pagou toda a dívida lá na cruz do Calvário, então eu vou ter um milagre financeiro na minha vida, agora. E esse milagre vai ser tão extraordinário, que não só vai pagar minha dívida, como vai ajudar a pagar a dívida de outros. Você recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor. Jesus está dizendo que esse é o tempo da colheita. Ele está dizendo, porque eu vim, se abriram as portas da graça. Porque eu morri na cruz e ressuscitei, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus já foram liberadas. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito a ver a sua vida restaurada. Você tem direito a fazer uma grande colheita para Deus. Porque isso faz parte da sua herança espiritual, que é de alguém fecundo no biológico e também no espiritual. Amém? Os céus estão abertos sobre nós, a terra pronta para ser cultivada. Queridos, quando a gente volta de viagem, a gente fica meio perturbado na questão do relógio biológico, né? Então essa noite eu acordei assim, de 2 em 2 horas eu fiquei acordando. E todas as vezes que eu acordei nessa noite, que foi pelo menos 4 vezes, eu vi que estava uma chuva torrencial. Então nós precisamos ficar atentos aos sinais proféticos. Essa chuva, que é quem vem me receber na volta de Sião, significa que sobre a sua vida já está liberada a chuva. Mas a chuva vem para quê? A chuva vem preparar a terra. Então arregaça as mangas e ara a terra com a ferramenta da oração. Semeia a terra com a ferramenta da fé. Faz uso das sementes que Deus está pondo na sua mão. Porque só pode fazer uma grande colheita quem realmente estiver disposto a semear. Amém? Então, essas coisas que nós precisamos entender. Que o Senhor quer nos abençoar hoje. Que o Senhor quer nos abençoar agora. Somos nós em que demoramos. Nós é que demoramos para entender o que Deus quer de nós. Para entender o que nós devemos fazer. Somos nós que ficamos adiando a bênção que Deus quer para nós. Preste atenção, os céus estão abertos sobre nós, a terra pronta para ser cultivada, as vidas sedentas por Jesus. Olha esse texto, isso não é hoje, que todo mundo diz que é o tempo do avivamento, que é o mover do avivamento, que é o derramar do Espírito Santo dos últimos dias. Não, isso que aconteceu aí foi nos dias de Jesus, quando tudo estava simplesmente começando. Ele falou de si próprio a uma mulher, tocou no espírito daquela mulher com vida, deu a ela uma experiência de cura interior ali instantânea. Aquela mulher sai e traz a cidade inteira. Aquela mulher, através do seu testemunho, traz a cidade inteira. Eu quero te dizer, você já tem um testemunho com Jesus. Então você tem o testemunho, a fé e a unção
para ganhar uma cidade inteira. Você consegue compreender isso? Então faça uso dessa unção, faça uso dessa fé e não fique se lamentando, não fique angustiando a sua alma, não fique se preocupando só com as coisas terrenas, porque não é nisso que está a sua satisfação, não é daí que virá a sua vitória. A sua vitória, a bênção de Deus sobre a sua vida vem dele. Amém? E se você se voltar para fazer a vontade dele, você vai ver que Deus fará o sobrenatural na sua vida. Você vai viver milagres, você vai viver conquistas, você vai receber bênçãos que você jamais poderia imaginar. Nos dias de hoje, que você haverá de receber. Quem recebe aí? É uma profecia. Pode aplaudir o Senhor. Então, tome posse de que esse é o tempo de você conquistar. Esse é o tempo de prosperar. Esse é o tempo de você emprestar a Deus o seu coração, para que através do seu coração Ele ame esse mundo que está perdido. Amém? Deus precisa do nosso coração, para fazer fluir através do nosso coração o amor. Deus precisa dos nossos braços para abraçar os que estão chorando e sofrendo. Deus precisa da nossa mão para abençoar, para libertar os que estão cativos e oprimidos. Deus precisa de nós, porque Ele decidiu viver dentro de nós. Então eu tenho que entender isso, que eu sou Jesus na terra. Você consegue compreender isso? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu preciso pedir a Deus que me dê esse amor por Ele, e que me dê esse prazer nele e nas coisas dEle, porque isso vai modificar minha vida por completo. Isso vai abençoar minha vida ricamente e vai fazer da minha vida um instrumento poderoso para a transformação de outros. Amém? Esse é o tempo de rompermos com as desculpas da nossa alma e abraçarmos o nosso chamado como ceifeiros nessa última e grande seara do Senhor. É o tempo de uma grande colheita. Mas o versículo 37, eu já estou terminando. Ele diz que um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Então uma coisa que eu quero que você entenda é assim. Uma coisa é lançarmos a palavra de Deus assim, sem compromisso. Você fala para qualquer pessoa. Você fala para o motorista do táxi. Fala para a pessoa que vem entregar uma carta na sua casa. Ó, Jesus te ama. Fala lá no mercado. Ó, Jesus mudou minha vida. Isso é muito bom. Quem tem essa motivação, quem tem essa preocupação de falar de Jesus. Mas eu quero te dizer que o rádio também faz isso. A televisão está fazendo isso. Quase todos os canais que você liga lá, tem um programa de televisão. E já vai ter um da El Shaddai também. Espera aí. É só esperar um pouquinho. O tempo é agora. O tempo da bênção e da grande colheita é agora, é hoje. Amém? Então o rádio faz isso, a televisão faz isso. Os evangelistas têm feito isso. Sabe aquele homem que veio aqui, William Mitchell? Ele rodava o mundo. A vida dele era ficar viajando e falando de Jesus dentro das igrejas. Está errado isso? Não. Semeador da palavra de Deus. Mas Deus não está em busca de semeadores apenas. O que Deus está precisando nesse tempo, na conexão espiritual entre a terra e Ele, é de ceifeiros. O semeador é aquele que simplesmente lança a semente, mas o ceifeiro é aquele convocado por Deus para a hora da grande colheita. E esse é aquele que tem o cuidado de tomar uma vida nos braços, que é o feixe de trigo, botar nos ombros e com júbilo sair para levar essa vida na direção do celeiro. Levar essa vida para ser guardada numa célula. Levar essa vida para ser vinculada numa equipe de 12. Levar essa vida a se encontrar com o propósito de Deus para a vida dela, que é ela ganhar vidas também. Isso significa envolver uma pessoa no reino de Deus de verdade e fazer com que ela viva a experiência de plenitude com Deus. Amém? Por falta de ceifeiros, muito fruto na igreja tem se perdido. Porque o ceifeiro é aquele que valoriza o fruto e o colhe e o toma nos ombros e guarda esse fruto com amor no celeiro.
leva as vidas, é aquela pessoa que leva as vidas à comunhão e ao propósito de Deus para elas. Amém? E essa pessoa, em nome de Jesus, é você. Nós fomos chamados para fazermos esse trabalho. De não só ficarmos ganhando vidas, mas de cuidarmos de cada vida que é ganha. Amém? E isso é uma decisão no nosso coração. A gente sair da condição de alguém que só contempla, de alguém que só ouve a palavra, para alguém que decidiu praticar a palavra, vivê-la, ser a consumação da palavra nesse tempo, no meio dessa geração. Que Deus te conduza a essa decisão. Que Deus te faça se libertar das coisas terrenas. Que Deus te desligue do plano horizontal. E que Ele estabeleça uma conexão espiritual vertical entre você e o coração do Pai. Em nome de Jesus. O versículo 36 diz que o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa. Então preste atenção. O que Deus nos oferece? Trabalho. A igreja tradicional oferece bênçãos. A igreja na visão oferece trabalho. E porque oferece trabalho, muita gente não quer. Mas tem muito mais gente que quer. Porque esse é o tempo também em que se completa aquela oração, se manifesta aquela oração de Jesus, onde o Senhor diz aos apóstolos: orai ao Senhor da seara, para que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Então Deus enviou e Deus está enviando cada dia mais vidas comprometidas. Olha, eu quero ministrar cura interior, a alma dos líderes de célula agora. Essa rema chegou do céu agora. Você que está aí triste, ferido, porque você consolidou um discípulo com todo o amor, você deu muito para ele, quando chegou na hora dele dar alguma coisa para Jesus e para você, ele te virou as costas, fica tranquilo, porque Deus não só vai resgatar esse discípulo que se perdeu, como por aquele que saiu, Ele vai enviar 12 ceifeiros, apaixonados, fiéis e comprometidos, não só com o Senhor, mas com a obra de Deus, através da sua vida. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, quero dizer para você, para finalizar, o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa. E o texto diz: e entesoura esse fruto para a vida eterna. Tem um registro lá no céu da sua conquista. Tem um registro de todos os seus discípulos que estão firmes. Das vidas que você foi usado por Deus para conquistar, para ganhar, para consolidar na comunhão dos santos e no propósito. E isso representa uma grande recompensa para você, não só lá no céu, como também aqui na terra. Amém? A recompensa terrena para aqueles que se envolvem com a obra de Deus é, em primeiro aspecto, alegria. Olha o que está escrito no versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram. Diga comigo, alegria. É a recompensa, tanto do semeador, quanto do ceifeiro. Aquele que só anuncia Jesus, aquele que só dá o seu testemunho, sem compromisso, já recebe uma porção de alegria. Mas aquele que vê o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegra em porção redobrada. Amém? Não tem, como eu digo sempre, maior alegria do que esta nesse mundo, vermos Deus usando as nossas vidas. Deus fazendo da nossa vida um instrumento para a realização da sua vontade na terra. Amém? E você vai viver grandes alegrias nesse aspecto. As melhores experiências, as maiores experiências, elas ainda estão reservadas para os dias vindouros. Tudo que você já viveu, tudo que você já recebeu até aqui, é muito bom, mas também é muito pouco perto daquilo que Deus ainda vai fazer. E se essa palavra alcança o seu coração, se essa palavra alegra o seu espírito, diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Uhul! Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual será a recompensa? A recompensa é a alegria. Eu vejo cristãos que não parecem cristãos, eles parecem tristãos. Estão sempre tristes, assim, com a cara abatida. Por quê? Porque eles estão conectados só nos problemas dessa vida.
no aluguel que eles têm para pagar semana que vem, no dinheiro que não está dando, no trabalho que não está frutificando. Ó, pega tudo isso aí, ó, traz para cá. Põe aqui no altar. Entrega para Deus. E fala assim: Senhor, não vou me preocupar com mais nada disso. Eu vou me preocupar com uma só coisa: fazer a tua vontade. Que é buscar a tua face, que é orar pelos que estão sofrendo mais do que eu, e trabalhar para trazer esse fruto para dentro do teu celeiro. Amém? Você vai ver como as coisas começam a mudar, Deus vai mover as águas, virão os anjos, virá o sobrenatural de Deus, virão as surpresas agradáveis, inesperadas de Deus, fazer com que o seu coração se encha de júbilo. Porque a recompensa daqueles que se envolvem com a obra de Deus é a alegria, realização dos sonhos pessoais, prosperidade, honra e tudo mais que um filho de Deus e um servo de Deus possa desejar do seu Senhor. Ele te abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1. Amém? Mas que essa recompensa, finalizando, eu sei que a recompensa de alguns aqui vai ser muito grande. Vão ficar muito ungidos, muito fortes, muito prósperos. Vão ficar ricos. Vão ter multidões andando atrás de si. Mas o meu pedido a Deus nessa manhã, onde eu tomo o Senhor, os anjos e os homens como testemunhas, é que essa grande recompensa não nos embriague. Não nos traga acomodação e obesidade espiritual, a ponto da gente se enfadar de servir a Deus, da gente perder a paixão por Jesus e pelas vidas. Que nós possamos receber cada dia mais de Deus, que nós possamos possuir cada dia mais das coisas espirituais, dos valores espirituais, das riquezas espirituais e materiais, mas que nós não percamos a paixão e o prazer de servir a Jesus. Quantos querem isso para si? Fique de pé. Faça essa oração comigo, diga: Senhor, gera em mim, Senhor, a revelação de qual é a tua vontade. Que a tua vontade não apenas se revele a mim, mas que eu seja convencido pelo teu Espírito de quanta vida, de quanta graça, de quanta alegria e recompensa há em servir a ti, há em fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, que o Senhor gere em mim o desejo de fazer a tua vontade, que essa vontade se amplie cada dia mais a partir do meu espírito, que isso contagie a minha alma, tome conta de todo o meu ser, possa mover toda a minha casa, que a minha família, Senhor, seja uma família apaixonada por ti, uma família determinada a te servir, que te sirva sempre com bondade, com prazer e com alegria, em nome de Jesus. Que essa bênção se manifeste de geração em geração, trazendo o Senhor esta coroa sobre toda a minha descendência. Que eu seja, Senhor, o patriarca, as mulheres, a matriarca de uma geração apaixonada pelo Senhor e pela sua obra, em nome de Jesus. Me desliga, Senhor, me despreocupa, me liberta de toda conexão exagerada com as coisas horizontais. Que o meu espírito, Senhor, esteja conectado ao teu e que eu possa ser livre de toda preocupação, persuasão ou encantamento desta vida. Liberta o meu espírito, liberta o meu coração, liberta a minha mente, porque eu
quero dizer, Senhor, nesta manhã, eu me entrego a Ti, eu me consagro a Ti, pedindo, Senhor, me dá a alegria, me dá o prazer de realizar a Tua vontade. Essa é a minha comida, esse é o meu legado, em nome de Jesus. É verdade isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus.